Fala, fiel, tranquilo? Vitória do nosso Coringão, muito importante. A segunda de Dorival Júnior no comando do nosso timão. E o primeiro ao lado da fiel na Neoquímica Arena. Hat-trick de Yuri Alberto arrebentou com a partida. Poderia ter sido 4, hein? Se não fosse a arbitragem. E também anularam um golaço do Depay com baita passe ali do Carrillo. E Coronado, meu Deus, que golaço de Igor Coronado. Que ele venha jogar mais, que ele venha ser titular, porque a gente sabe que esse cara joga muita bola, ele tem qualidade, é diferenciado, mas precisa jogar, né, fiel? Que o Dorival Júnior venha recuperar Coronado e ele venha finalmente deslanchar com a camisa do Coringão. Vamos ver aí o que a mídia corintiana e também alguns jornalistas estão falando aí desse pós-jogo do Coringão com uma baita vitória e a segunda de Dorival Júnior. Vamos pro vídeo agora, se inscreva aí no canal, fortalece com aquele like, como sempre, eu sou o Luan, vamos pro vídeo. Fala, meu povo! Começando mais uns 60 segundos do Benja. Que vitória simplesmente sensacional do Yuri Alberto, do Corinthians. Gente, que atuação de gala do Yuri Alberto. Ainda teve o gol do VAR ali anulado e tal. Por sinal, não tem nada mais broxante no futebol que esta porra deste VAR. VAR deveria ser para impedimento, isso foi gol ou não só. Não dá. Ainda mais aqui no Brasil, o jogo fica parado. Pô, parecia que o jogo ia terminar amanhã, 11 horas da manhã. Muito chato isso aí, muito chato. Mas a atuação do Yuri Alberto simplesmente sensacional. E uma bela vitória do Corinthians. A estreia do Dorival no Brasileirão, dentro de casa. O Inter jogou bem, reagiu, empatou, virou. Aí o Bruno Henrique foi infantil, foi expulso antes de sair. E o Thales Magno, que jogada que ele fez e que golaço do Coronado, hein? Rapaziada, acho que teve gente se escondendo aí, eu não sei o que eu falo, se eu não falo, se vocês procuram, se vocês não procuram. O Yuri perdeu um monte, mas veio, esse menino guardou, agora 4-2, era pra ser 6. Alguém sabe onde é que tá a Renata Fã aí? Dá um toque aí, vê. Vamos ver, segunda-feira vamos ver o Jogo Aberto, espero vocês no Jogo Aberto. Vrau! Bora lá, pessoal! Bora de resenha, porque terminou na Neoquímica Arena. Corinthians 4, o time do DVD, o Inter de Porto Alegre 2. E o Coringão começou esse jogo de forma avassaladora. Parecia que ia ser até fácil o jogo de hoje. E não foi. Fez 1-0 jogando bem, tinha criado boas chances antes mesmo de abrir o placar. Mas, cara, tomou uma virada num apagão absurdo, cara, num jogo que estava extremamente controlado. Não deu para entender o que aconteceu com o Corinthians, mas tudo bem, faz parte. É um time que está em reconstrução, num trabalho muito ruim deixado pelo Ramon Dias. Mas o que vale ressaltar hoje, pessoal, foi a entrega, a raça e a superação desse time do Corinthians. O segundo tempo foi um amasso para cima do Inter. E não vou falar, cara, que eu tive dó dos caras, que eu tive pena. Porque, cara, o nosso freguês merece tudo de ruim. Eu não tô nem aí pro Inter, então lasque-se, mano. Parabéns, Coringão, amassou os caras. Sem contar que o Corinthians teve 2 gols anulados pelo VAR e mesmo assim não desistiu. Continuou ali, ó, martelando, martelando, martelando até conseguir empatar e virar o jogo novamente. E detalhe, 3 gols de Yuri Alberto, que jogou muito, monstro demais. E o Coronado ainda fechou a tampa do caixão fazendo o 4º. Jogaço do Corinthians! E ainda é cedo para falar do trabalho do Dorival, pessoal, mas hoje o time do Corinthians foi muito mais organizado do que vinha sendo. E isso é um fato. Claro que tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa para arrumar, mas hoje voltou a ter cara de time, pessoal. E essa entrega em campo, essa superação, essa garra, essa gana de vencer, são inegociáveis dentro desse clube aqui, ó. Isso aqui é a alma corintiana, rapaziada. E tá na cara que o Dorival não vai precisar de muito tempo para ajeitar esse time, porque qualidade tem aí. Voltei a estar confiante, hein? Vai, Corinthians! Boa estreia, Dorival! Tamo junto! Meu Deus do céu, rapaziada. Que vitória gostosa, Corinthians! Ai, meu Deus do céu, mas o tal do Paulo César Zanovelli é ruim com força, né? Meu Deus do céu. E ainda me dão um Inter e Corinthians, um Corinthians e Inter pro cara apitar. E vamos que vamos! Segunda vitória do Dorival, segunda vitória do Dorival. O time não jogou tão bem assim, tá? Não jogou tão bem, mas tem muita coisa para exaltar nessa vitória. Muita coisa. Por que o time não jogou tão bem? Porque quando estava 11 contra 11, o Corinthians para de jogar com 20 minutos de jogo, começa melhor, mas não cria tantas chances assim. O jogo estava um pouco até mais equilibrado, tá? Mas começa um pouco melhor. O Inter tinha tido uma ou outra chegada, mas nada demais. E aí faz o gol.
E aí o Corinthians consegue o seu gol com o Yuri Alberto deslocando a coluna dos dois zagueiros, na verdade o Vitão e o Fernando, que são ótimos jogadores. O Yuri Alberto, que eu até pensei, toca essa bola, chuta pro gol, ele dá uma segurada ali e tal, só que ele no jogo de corpo, ele tira os dois caras chutando o contrapé do goleiro. Aliás, o Antony do Inter fez uma puta partida, tá? Por isso, mais mérito ainda do Corinthians ao fazer 4 gols. 4 gols. Tudo bem que tem expulsão no segundo tempo, mas tem tantas questões da arbitragem que a gente vai chegar lá, tá? Vamos lá. Aí o Corinthians faz o primeiro gol com o Yuri Alberto e o Roger, que estava mais cauteloso no jogo, ele estava mais Fernando mais afundado ali entre os zagueiros, no modelo com o Alan Patrick até mais solto, colando no Ener Valencia, buscando aquela bola futura no Ener, o SDB pelo lado esquerdo, o Thiago Maia, que é um cara que gosta mais da bola, né? Junto do Bruno Henrique, ou seja, ele deu uma reforçada no meio, mas baixou o Fernando. Quando ele toma o gol, o que ele faz? Ele avança essa galera, ele pressiona o Corinthians, e aí o Corinthians tem algumas instabilidades sérias quando é atacado. E aí o Corinthians começou a se desestabilizar. A defesa do Corinthians sofreu demais no jogo em determinado momento. Antes do Inter virar o jogo, o Inter já estava chegando. E já estava claro isso. E a mudança tática do jogo, ela já era evidente. O Inter empurrando, dentro de casa, dentro da Neoquímica Arena, o Inter estava empurrando o Corinthians. E aí o Wesley chuta uma bola que o Hugo faz um milagre embaixo, depois ele falha, né, um dos gols. Acho que sim, né? Porque ele calcula mal, o cruzamento foi muito bom, mas ele calcula mal o tempo da bola, parece que ele não vai chegar, e aí o Aguirre chega chutando, mas antes disso tem outro gol, né? Esse é o gol de empate, é tanto gol que eu já me perdi. Mas enfim, aí o Inter empata o jogo e na sequência vira. Questão de minutos, apagão. E aí depois o Corinthians volta pro campo, volta a ter um pouco mais de controle. O Carrilho fez um partidaço para variar. O que o Dorival fez? O Dorival montou um 4-4-2. Ele tinha, olha o repertório do novo técnico do Corinthians. Jogou com reservas, fora de casa, Novo Horizontino, 4-1-4-1, Maicon à frente da defesa e 4 jogadores fazendo uma linha, sendo um deles o Thales, que fazia o vai e vem com o ataque, tá? E o Héctor Hernandes mais à frente. Agora, vai para esse segundo jogo, ele mete um 4-4-2. Quase no mesmo modelo, mas 2 linhas de 4. Não tem um volante fixo. Bom, no segundo tempo, o Carrilho começou a emendar uma sequência de cruzamentos, e eu sou um crítico muitas vezes quando a equipe abusa dos cruzamentos. Agora, os cruzamentos do Carrilho, todos entram, cara. Porque ele tira o peso da bola. Primeiro, ele sempre consegue o cruzamento. Tem sempre 2 caras marcando ele. Ou ele dá o tapa na linha de fundo e ele cruza antes do cara dar o bote, ou ele consegue o cruzamento antes do cara pensar no que fazer. Ou ele vai, ameaça, volta e o Mateuzinho vem livre para fazer esse cruzamento. Mas quando é o Carrilho que cruza, ele cruza aqui, ó. Ele começa com o Hugo, né? O Dorival, e aí no segundo tempo bota o Matheus Bidu. O Dorival, esse revezamento aí tem limite, tá? Eu sei que ele quer rodar, o Angelini estava com controle de carga, e aí ele tá dando espaço. A gente falou isso no jogo passado, né? Ele botou o Alex Santana, botou o Charles, agora ele tentou resgatar o Hugo. Calma lá, Dorival, calma também, né? Jogo grande, jogo contra o Inter, jogo difícil, calma também. Mas ele começa o primeiro tempo com o Hugo, e no segundo o Matheus Bidu, que até acho que fez um bom jogo. Porque aí o cenário muda também com a expulsão do Bruno Henrique. Só que até a expulsão do Bruno Henrique, o Corinthians tinha 2 gols anulados. Ou seja, o Corinthians já estava melhor, tá? O Corinthians no segundo tempo, depois de estar perdendo por 2-1 no primeiro tempo, o Corinthians volta para buscar e não aceitar o resultado. Isso eu gostei, isso eu achei legal. Provavelmente o Dorival deu uma sacudida no intervalo, e aí o Corinthians foi para cima para buscar esse empate. O Inter no segundo tempo não existiu, já antes da expulsão. Mas o Inter já não existiu no segundo tempo, né? Muito por conta da volúpia do Corinthians. E aí vem o gol do Yuri, acho que vem primeiro o gol do Yuri, que é anulado, né? Que é esse puta golaço, que a bola vem do Carrilho. O Romero, eu achei que ele tinha dominado com a mão, mas depois no replay eles nem checaram isso. Então ele domina, a bola meio que escorrega, né? No corpo dele, sobra pro Yuri, o Yuri fuzila de perna esquerda. Como bate bem de perna esquerda o Yuri Alberto. Como joga o Yuri Alberto contra o Inter. Isso deixa eles mais loucos ainda. Vocês não têm ideia do quanto dói neles o que o Yuri Alberto faz em todo jogo contra o Inter. E hoje, aqui ó, um hat-trick do artilheiro. O Yuri Alberto contra o Inter, ele dá a vida. Meu irmão, que loucura. Mas aí, o Yuri faz o gol e o gol é anulado. Vamos lá. O primeiro gol, que é o gol do Yuri, eu, Chico Garcia, anularia. Tá? Os corintianos podem ficar bravos comigo, eu anularia. Agora, é uma sacanagem o árbitro em campo não perceber, deixar rolar, a bola ir lá para a ponta direita, vem o cruzamento, o Romero domina, o Yuri faz o gol,
e aí você anular um gol por conta dessa falta, tá? Esse é o primeiro ponto. Mas você olhando no VAR, você vendo que originou o gol, vai, porque, enfim, porque se não tivesse tido a falta, a bola não teria ido lá para a ponta direita. Mas é muito, muito subjetivo. Eu acho uma sacanagem. Agora, eu, pela regra do VAR, teria anulado esse primeiro gol do Corinthians. Porque eu acho que o carrinho do Mateuzinho no Wesley, no frame a frame, e essa é a merda do VAR, né? No frame a frame, ele pega o pé primeiro do Wesley para depois a bola. Ele tá dividindo. Só que ele pega o pé do Wesley e derruba o Wesley. Ele leva vantagem no lance. E é um carrinho duro até. Mesmo pegando a bola, é um carrinho duro, só que ele pega o pé do Wesley antes. Então eu teria anulado esse primeiro gol. O do Memphis é putaria. É putaria. E aí eu vou explicar por quê. Porque o do Memphis, cara, afora que é um golaço, né? Isso não tem nada a ver com a regra, mas puta que pariu, né? Que gol absurdo o Memphis estava fazendo. Porque o Antony estava bem no jogo. E ele tirou completamente do Antony, né, cara? Ele pega embaixo uma bola difícil de bate-pronto, que vem da direita do Carrilho, sempre ele. E ele fuzila, cara. Fuzila. Aquela bola que é indefensável. Ela bate no travessão, ela quica dentro, ela sobe na rede, uma loucura. Só que aí tem uma falta que os caras chamam o Zanovelli pro VAR. Meu Deus, cara, o Zanovelli é inqualificável. Os caras chamam o Zanovelli para ele apitar uma falta que ele viu e não deu. A falta foi na frente dele, o lance foi na frente dele. Segue o jogo. Ele viu, ele interpretou como lance normal. O VAR chama para ele interpretar de novo. Ó, tem certeza que não é falta? Tem certeza que não tem uma coisinha aqui para a gente anular o gol? Tem certeza que não tem um pentelho fora do lugar? Ah! Eu me assustei com a primeira medida do Dorival. Porque aí, numa medida inicial, o que o Roger faz? Bom, eu já não tô atacando. Eu já perdi um volante, que não estava jogando bem, que era o Bruno Henrique. Mas eu tenho o Thiago Maia. Eu tenho o Fernando ali, que já subiu para fazer a volância. Eu naquele momento até já tinha descido um pouco mais também, porque o Corinthians estava atacando. Então ele já tinha o Thiago Maia, ele botou o Gustavo Prado, que era ele é um meia-ponta, né? O meia um jogador de ataque mais ofensivo para poder fazer a ligação. Por quê? O que o Roger imaginou? Eu vou ser mais atacado ainda, só que numa escapada eu posso matar o jogo. Normal. Estratégia do técnico que tá vendo o jogo e tá buscando alguma medida. O Dorival, a primeira medida dele é colocar o Maicon. Eu falei, gente, peraí. O Dorival, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Até não lembro se naquele momento da expulsão, me ajudem, se já tava 2-1. O jogo recém terminou. Eu tô doidão aqui com essa vitória do Corinthians, como vocês podem perceber. Então, a cronologia aqui ela vai me atrapalhar. Eu não lembro se quando o Bruno Henrique foi expulso já tava 2-1 ou 2-2. Eu acho que ainda tava 2-1. Eu acho que ainda tava 2-1 pro Inter. E aí o Dorival põe um volante, mas vamos lá, independentemente se tava 2-1 ou 2-2, ele precisava ganhar o jogo, ele tá dentro de casa, ele tá com um a mais. E aí a medida dele é botar o Maicon. Na sequência, ele vem com uma troca dupla, ele coloca o Thales também. Aí ele tira o Martínez e tira o Romero. Ok, que aí ele abre o Thales pelo lado esquerdo, que é um jogador mais de 1 contra 1. E o Maicon, que acho que até entrou bem, porque o Maicon tem qualidade de circulação de bola. Eu sei que o torcedor tem uma bronca com ele, mas o Dorival vai tentar recuperar vários jogadores aí, gente. O Charles, que entrou de novo, ele vai tentar recuperar o Coronado, que vale um capítulo, e a gente precisa falar dele. Mas aí o Thales, ele só tem um erro na tomada de decisão, né? Ele entrou pela característica, mas ele tá tendo uma dificuldade na tomada de decisão, ele precisa ter calma. E aí, mudando o comando técnico, né? Tem que chegar nele, encostar nele, receber mais oportunidades. Eu acho até que ele entrou bem. Contra o Novo Horizontino, ele foi bem, mas hoje ele tava meio afobado ali, até pelo cenário do jogo. Beleza. Aí depois, deixa eu ver, é isso, né? O Maicon, aí depois ele tira o Ranieri para botar o Coronado. Que aí é a cartada final do Dorival. Porque aí o jogo já tá aqui, ó. O jogo já tá aqui, e ele falou assim, agora eu tô lateralizando o jogo, normal, o Inter tá fechado, o Carrilho tá fazendo muito cruzamento pelo lado direito, com o apoio do Mateuzinho, que inicialmente no segundo tempo ficou mais do que no primeiro tempo, porque ele bota o Bidu, e aí o Bidu tem essa espetada pelo lado esquerdo, só que aí, como ele conseguiu esses cruzamentos ali e tal, não tinha jogo por dentro, tá muito difícil. O Coronado tentou esse jogo por dentro várias vezes. O passe um pouquinho, Coronado, mede a força um pouquinho, né? Porque ele tentou uma pro Memphis, ele tentou outra pro Thales, ele tentou outra pro Yuri também, muito forte, né? O Thales até domina, consegue dominar, mas ele tentou muito forte esse passe, claro, né, para não ter interceptação, você carrega na força ali por dentro. Mas ele estava tentando esse jogo combinado ali por dentro. O Coronado é esse cara. É esse cara. E se faltava alguma coisa para o Coronado ter confiança, ter moral, porque todo mundo imaginou que o Coronado seria titular hoje. Todo mundo imaginou. E aí o Dorival fala antes do jogo, eu tô esperando ele ficar na melhor condição. Vamos, Coronado! Vamos, Coronado! Chegou a tua hora, Coronado! Chegou o teu momento, meu filho! Aproveita! E depois desse gol, desse golaço, dessa pintura, que ele não desperdiçou, deu uma cavadinha pra fechar o caixão do Inter. Isso aí pode fazer muito bem pra ele. Tomara. Porque ele entrou bem.
Ele tentou essas infiltrações, ele tentou esse jogo combinado, ele tentou uma hora uma tabela com o Memphis. É para isso que o Coronado existe no Corinthians. Ele tem uma característica completamente diferente do Rodrigo Garro, mas ele é maravilhoso com a bola nos pés. Só que ele precisa de um gás, ele precisa de uma lâmpada, ele precisa de um choque, ele precisa, sabe, acordar para a vida, porque qualidade técnica ele tem. E assim, eu já falei para vocês, cara, eu já entrevistei alguns jogadores do Corinthians. Não é no ar de uma forma protocolar, não é de um jeito assim, para não fazer feio e tal. Não, é fora do ar. Os caras chegam para mim e dizem: Chico, que o Coronado joga é piada. Fiel, bela estreia do Dorival na Neoquímica Arena ao lado da Fiel, aí ele que já comandou praticamente o time reserva ali contra o Novo Horizontino e agora definitivamente para muitos, inclusive para mim, a verdadeira estreia de Dorival no comando do Timão, com o time praticamente titular aí, alguns desfalques, principalmente Gustavo Henrique. O Coringão começou amassando, atropelando, como o Mano disse, parecia que ia ser fácil e mais uma vez o Corinthians vencendo uma partida. Parece que os jogadores vão para o mundo da lua, se perde, dá um apagão total. Toma uma virada ali absurda, mas faz parte, conseguiu manter os pés no chão, ir para cima, martelar e conseguir a virada, inclusive com gols anulados aí do VAR, que não atrapalhou, o Corinthians não desistiu, e Yuri Alberto hat-trick, poderia ter sido 4 só do Yuri, e além daquele golaço do Memphis Depay, que seria o gol da virada. E para fechar ali o caixão, Coronado meteu um lençolzinho, não foi aqueles lençol alto não, foi um lençolzinho calculado, mostra a qualidade, mostra o jogador que é, e na moral, não pode ficar no banco de reservas. Tudo bem que a gente está sem o Rodrigo Garro, mas apesar da volta do Rodrigo Garro, Dorival Júnior ainda pode sim fazer esses dois jogarem juntos. O que você acha? Foi assim com Jadson e Renato Augusto, foi assim com Gabigol e Pedro no Flamengo, apesar de serem atacantes não meio-campistas, mas ainda acho que Dorival pode colocar esses dois aí para trabalhar e trabalhar bem no Corinthians. Na minha opinião, jogador de qualidade tem que estar dentro de campo. E Coronado, na moral, se ele sair, ser negociado, sem ter mais oportunidades, sem ter mais sequência e mostrar o jogador que ele é, eu acho que é um desperdício. A gente ainda tem muito que esperar desse jogador. E hoje, para mim, era uma oportunidade crucial para ele, porque se hoje Coronado não desse uma resposta, eu praticamente já desisti desse cara. Mas eu acho que Dorival tá tirando um coelho da cartola aí e resgatar esse futebol do Coronado, que a gente viu que ele já tem futebol. Corinthians jogando muito bem, praticamente no segundo tempo amassou o Inter. Se a gente for colocar aí 6-2 e pode até ir para o DVD esse jogo aí, mais um cravado. O Inter, que como sempre é nosso freguês, né, Fiel? Mas como a gente sabe, é muito trabalho aí pela frente, belas estreias aí de Dorival no comando do Coringão. A gente já viu uma cara nova, um time mais organizado, um time que conseguiu, no momento de ter jogador a mais, no momento de estar perdendo uma partida, conseguir desempenhar o futebol e fazer valer. Tanto um melhor time, que para mim eu acho que o Corinthians tem melhor time que o Inter, e um jogador a mais dentro de campo, e apesar de gols anulados do VAR, ainda assim conseguiu se recompor mentalmente e ir para cima aí do adversário. Isso já são bons sinais. Que Dorival Júnior venha cada vez mais aí desenrolar esse trabalho, ajeitar esse time, mas ainda acredito que na janela do meio do ano a gente precisa de zagueiros, hein, Fiel? Porque não pode sempre ficar tomando 2 gols, ainda mais dentro de casa, né, Fiel? Porque toda vez que tomar 2 gols tem que fazer 3, 4. É isso aí, Dorival, vamos pra cima. Se você gostou do vídeo, se inscreva aí no canal, fortalece com aquele like de sempre, deixa sua opinião nos comentários. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo, valeu!